Olá, eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e partindo agora para os defensores da religião, nós podemos perceber dos filósofos que se insurgiram contra o materialismo, apregoado pelo Karl Marx, onde o que desenvolve a história da humanidade não é o aspecto espiritual, mas é a matéria, é o econômico, e também os neopositivistas ou positivistas na pessoa de Comte, onde a ciência vai ser a garantidora para a felicidade do ser humano. Para esses pensadores que se contrapõem, nós podemos citar, dentre eles, o Bergson, o William James, o Scheler, o Otto e o Blondel. Nesse vídeo, nós iremos ver a parte central do Bergson, que justamente ele escreve um ensaio fazendo essa colocação da qual é necessário partir do aspecto religioso para aquilo que é inerente ao aspecto religioso. O grande erro para o Bergson é que os outros pensadores estavam dizendo que é por meio da ciência, por meio da economia, por meio do material, que nós devemos estudar a religião. Mas espera aí, cadê os especialistas em religião? Quem são esses especialistas? Então ele escreve um ensaio intitulado As Duas Fontes da Moral e da Religião. Nesse ensaio, As Duas Fontes da Moral e da Religião, ele vai agora esmiuçar e colocar em evidência quem são os principais especialistas para se estudar o fenômeno religioso. E aí ele coloca em exame o fenômeno religioso em alguma das suas manifestações mais elevadas. Desde os antigos até a Idade Moderna, onde o Bergson está inserido, ele diz que uma das manifestações mais elevadas é o fenômeno religioso. Então, nós percebemos nesse artigo que ele escreve, nós temos lá o misticismo grego, né? E aí nós percebemos, por exemplo, Pitágoras de Samos, o pai da matemática. Ele chegou a tal ponto de contemplar os números que a matemática se torna uma religião para eles. O próprio Platão vai trazer também esse aspecto do mundo das ideias, do mundo da perfeição. Então nós temos um misticismo, né, grego, um misticismo oriental. Também nós temos o profetismo hebraico, né, os profetas que estão ali lutando contra as injustiças sociais e evidenciando a existência de um Deus perfeito. E o misticismo cristão. Esse misticismo cristão, a partir do nascimento do cristianismo, que vai se consolidando com as primeiras igrejas cristãs. E aí o Bergson, ele vai pontuando que através das experiências dos místicos, nós se pode se chegar à existência de Deus. Então os especialistas não são cientistas, os especialistas não são os antropólogos, os especialistas não são esses pensadores que estão ali esmiuçando as vertentes da experiência científica, mas nós temos que trazer para o diálogo, para a conversa, os místicos. Qual foi a experiência desses místicos? Então, e perceber que existe uma veracidade, uma interligação desses místicos com a divindade. Esta está presente na especulação filosófica e também impõe-se de modo incondicional, porque o aspecto religioso também é inerente ao ser humano. E aí surge, claro, a questão, mas de que forma nós podemos perceber a preponderância desses místicos para falar do aspecto religioso? E aí o Bergson vai nos responder com base no testemunho daqueles que têm experiência das coisas divinas. Ora, como é que eu vou falar de religião e eu vou chamar um cientista, materialista, positivista, para falar de religião, um sociólogo, nas bases do Augusto Comte, ou do Karl Marx, ou do Emile Durkheim? Não, vamos chamar os místicos. Esses místicos, nos seus escritos, eles deixaram passagens importantíssimas para percebermos como é que se dá essa conexão com as coisas divinas. É preciso crer nos místicos a este respeito. Ora, se eu vou procurar fazer um bolo, eu vou procurar a pessoa que sabe fazer bolo. Se eu estou doente, eu vou procurar um médico. Então, se eu vou falar de religião, religiosidade, é necessário, na perspectiva do Bergson, chamar um especialista em religião que viveu essa experiência mística. Então, é preciso crer nos místicos a esse respeito, assim também como nós cremos nos médicos, também nos engenheiros, quando se trata de problemas concernentes às suas especializações. Então, a grande sacada aqui do Bergson é perceber que a análise do estudo religioso feita pelos desmistificadores da religião estava sendo dada de forma incoerente ou de forma errada.
já que nós queremos construir uma casa, chamamos o engenheiro, que é o especialista para planejar, né, para fazer a análise, para fazer a planta da casa. Assim também, quando nós queremos nos debruçar sobre o problema religioso, nós não podemos deixar de fora os grandes místicos, que são os verdadeiros especialistas, que podem dar um sentido exato para a experiência religiosa. Então, o Bergson se faz assim de fundamental importância como um dos grandes defensores do aspecto religioso. Eu sou professor especialista em filosofia Ricardo de Moura Borges, e nós iremos ver no próximo vídeo outro pensador, Maurice Blondel, que também foi um dos grandes pensadores que ajudaram na defesa do aspecto religioso. Então, até o próximo vídeo e obrigado por ter assistido esse vídeo.